mandala ela é construída através de 5 visões de sabedoria. A primeira delas é a capacidade de entender os outros nos seus mundos, que é a sabedoria do espelho. Então, naturalmente, o gestor precisa entender as pessoas não a partir do seu mundo pessoal, mas a partir do mundo do outro. Ele deveria começar pensando que o outro está certo, dentro do seu mundo. Então, se ele tiver essa capacidade de falar dentro do mundo do outro, ele pode ajudar o outro a fazer as coisas melhor para que ele ande melhor. Mas quando a nossa linguagem não funciona, é porque nós não falamos dentro do mundo do outro, nós falamos dentro do nosso mundo. Por vezes nós nos sentimos perturbados pela operação do outro, e então nós pensamos apenas por dentro do nosso mundo, não conseguimos pensar dentro do mundo do outro. Então nós temos esse desafio. A nossa mente se amplia muito quando ela abandona o foco autocentrado. Quando ela abandona o foco autocentrado, ela não vai perder a inteligência. Ela começa a usar uma inteligência multifacetada, que é uma inteligência que é capaz de entender os outros dentro dos seus mundos. Logo, ela pode desenvolver uma relação apropriada com cada um dos outros. Então esse é um exercício. Esse é um exercício espiritual. Por exemplo, o Buda mesmo vai dizer, vocês não conseguem ajudar as outras pessoas? Ele disse 26 séculos atrás. Por quê? Porque vocês têm obscuridades mentais, vocês estão presos a mundos particulares de vocês mesmos. Então como é que nós vamos ajudar o outro se a gente não entende o outro no seu mundo? É como um professor que quer ensinar matemática para o seu aluno, mas ele não entende de onde vem a dificuldade do aluno, portanto ele não consegue suprir o que o outro está precisando. Ele pensa, eu quero alunos que saibam, aprenda, estude, mas ele não consegue destrancar aonde o outro trancou. Eu vi ensinamentos da cultura indígena, se diz que o curador indígena, ele é capaz de sonhar aonde que a alma daquele outro ficou presa. Então ele entra no sonho onde a alma do outro está presa e transforma aquele lugar onde o outro está preso. E o outro se cura. Eu achei isso muito bonito assim, porque efetivamente é nesse plano sutil que as coisas estão presas. Então nós precisamos dessa habilidade. Então aqui o mundo da gestão, o nosso mundo concreto, ele se torna visivelmente um mundo espiritual. Porque, em primeiro lugar, nós já nos abandonamos a nós mesmos. Não importa o que eu pense, o que eu queira, a minha energia. O mais importante é que a gente tenha a capacidade de entender o outro no mundo dele. Aí vem a segunda sabedoria. A segunda sabedoria importantíssima, chamada sabedoria da igualdade. Todos vocês sabem manifestar isso. Que é assim, quando nós fazemos alguma coisa de bom para o outro, nós nos alegramos. Não só o outro se alegra, mas nós nos alegramos. Isso aqui é a base da felicidade no trabalho. Vocês anotem isso com muito cuidado. Isso é a base também da nossa cultura humana. É a base da humanidade que ainda está dentro da nossa cultura. É o fato de que nós fazemos as coisas para os nossos filhos e nos alegramos. Fazemos para os outros e nos alegramos. É isso. O professor cuida dos alunos e se alegra com isso. O aluno pode ficar mais ou menos, mas o professor se alegra quando o aluno aprende. Então, já imaginou? Vocês estão trabalhando, onde vocês trabalham, aquilo que vocês fazem de bom alegra vocês. Por quê? Porque está produzindo coisas boas para o outro. Crucial. Sabedoria da igualdade. O que eu faço para o outro é igual para mim. Eu não tenho como separar. Sabedoria da inseparatividade também. Pois vem a terceira sabedoria. Sabedoria discriminativa. Então, a sabedoria discriminativa significa o quê? Nós sabemos o resultado que as nossas ações podem propiciar. Aquilo que a gente ganha hoje, nós eventualmente podemos perder amanhã. Então é muito importante que a gente entenda que existem ações que nós apenas nos desgastamos, existem outras ações que a gente efetivamente soma coisas positivas. Vamos supor, tudo que eu der para alguém, ou der para os outros, ou fizer pelos outros, eu não perco mais. Tudo que eu guardar para mim, eu perco. Na hora da morte, nós devolvemos tudo que a gente guardar. Porém, tudo que nós oferecemos para os outros, na hora da morte, nós levamos junto. Isso é maravilhoso. Então, muito importante.
Compreensão da impermanência também. As coisas iniciam, têm um meio, têm um fim. Compreensão da mutabilidade. Não há nada que eu me engaje hoje, porque eu quero, que amanhã também não possa trazer problema para mim. Incluindo aí os casamentos. Emprego, etc. É assim. Maravilhoso a gente entender que é um brechó na vida. A gente compra um carro hoje com alegria, amanhã a gente vende com alegria. O outro que compra, compra com alegria. É assim. Então, maravilhoso essa mutabilidade. Por quê? Porque está nos nossos olhos o interesse pelas coisas. Então, a gente precisa entender isso. Sabedoria discriminativa. Depois, sabedoria da causalidade. A sabedoria da causalidade significa o quê? Em primeiro lugar, se nós fazemos ações positivas, de modo geral, elas resultam em coisas boas para nós. Se nós fazemos ações negativas, de modo geral, elas trazem problemas para nós. Eventualmente, até de pensar em fazer uma ação negativa, ela já começa a trazer problema. Depois de feito, pior ainda. Aquilo vai. As ações negativas são em corpo, fala e mente. Nós podemos criar complicações para nós mesmos com o nosso corpo, com a nossa expressão verbal e com a nossa mente, com as nossas paisagens também. Então, e aí vem uma sabedoria importantíssima para os gestores, crucial, que é assim, é a sabedoria da transmutação. A negatividade vem em nós não ficamos negativos. Nós pegamos a própria energia da própria negatividade e canalizamos de modo positivo. Nós precisamos fazer isso, ter esse treinamento. Se vem alguém que diz, eu fiquei brabo porque o outro me agrediu, esse não está sabendo usar essa sabedoria. Se o outro agride, eis uma oportunidade perfeita, porque o outro ficou frágil. Ele agrediu, ele ficou frágil. Depois dele agredir, ele vai precisar do nosso perdão. Agora, ele realmente pisou na bola. Então, esse é o momento de eu ajudá-lo. Então, agora eu vou me tornar efetivamente amigo dele. A agressão é um momento de contato íntimo. Perfeito. Nós vamos transformar isso numa coisa positiva. Isso é mais ou menos assim. Se chega alguém de chapéu, abas largas, eu estou um pouco molesto, achim. Você diz que a Virgem de Guadalupe me proteja, que eu não pegue essa gripe. Agora, se a pessoa chega e agride vocês, de repente vocês imediatamente pegam aquilo como se fosse uma grande inteligência, assumem a raiva e devolvem. Isso é se contaminar direto. A gente precisa usar a sabedoria da gripe mexicana, ou seja, nós não queremos isso. A gente não quer isso. Isso é a tradição, o ensinamento sobre corpo fechado da tradição budista. Então nós vamos com compaixão, nós vamos usar de compaixão. Nós precisamos absorver. Naturalmente, em cada família tem que ter uma pessoa assim. Em cada organização precisa, no mínimo, uma pessoa. Nós precisamos muitas dessas pessoas no mundo para nós absorvermos a negatividade. É como a função das células do rim. Elas absorvem a toxina, devolvem o sangue limpinho. Os músculos fazem o contrário. Pegam o sangue limpinho e botam as toxinas. Tudo bem, a função deles. A nossa função é fazer o contrário. Então nós precisamos, os gestores têm que ter essa função renal, essa capacidade de absorver a toxina, transformar isso em algo positivo. E finalmente, quinta sabedoria, a sabedoria de Dharmata. Dharmata é uma palavra só, significa a sabedoria sobre aquilo que não nasce e não morre. Por exemplo, você já deve ter percebido que as nossas identidades podem se suceder ao longo da nossa vida. A gente já viveu em diferentes cidades, já se apresentou de forma diferente. Os cartões que vocês estão usando hoje, eles têm um prazo de validade, já usaram outros. Se vocês forem colecionar todos os cartões que vocês já usaram, já fica um painel grande assim, Então são as nossas identidades. Nós não somos as nossas identidades. Mas o que nós somos então? Nós somos a natureza livre que constrói as próprias identidades.
As identidades são os instrumentos de ação que nós temos no mundo, são os nossos compromissos diante das pessoas. Quando a gente dá um cartão, nós estamos dizendo o nosso compromisso diante daquela pessoa, como que a gente se propõe a agir no mundo. Nós não somos aquilo, nós somos aquele que gera esses compromissos, que se dispõe a agir desse modo. O cartão não é uma fraude, mas ele é uma disposição de como que a gente vai agir, como que os outros podem se interconectar conosco. Mas é importante que em algum momento, antes da morte, a gente venha a pensar sobre isso. Eu hoje estava vendo o Dr. Lucchesi lá do Sul, ele dizendo, um brilhante cirurgião, ele dizendo, eu não encontrei ainda nenhum paciente que se confesse ateu na proximidade da morte. Então, isso é muito importante. É bom que a gente descubra isso antes da proximidade, né? Aliás, a gente nunca sabe quão próximo está, também tem isso, né? Então, Dharmata significa isso, a nossa capacidade de compreensão dessa natureza que nós somos. Então, na visão budista, eu diria assim, na visão das várias tradições religiosas, a nossa natureza transcende essas várias formas transitórias de manifestação. Então, a gente deveria pensar de vez em quando sobre isso. Aliás, no budismo, se a gente não pensar sobre isso, a gente está perdendo a nossa vida. Porque a nossa vida, ela é já a manifestação criativa dessa capacidade extraordinária, desse ser extraordinário que habita misteriosamente dentro de nós, né? Esse é o aspecto luminoso da realidade. Sua Santidade Dalai Lama vai dizer, essa natureza, ela é livre e luminosa. Essa natureza pode construir coisas positivas e coisas negativas. As coisas negativas são essas 6 abordagens, as coisas positivas vêm dessas 5 inteligências. Quando nós somos capazes de olhar para o mundo com as 5 inteligências, brota a mandala. Dentro dessa mandala, sem esforço, as ações são naturalmente positivas. Então esse é o ponto, assim. Aí nós temos a naturalidade positiva da ação. Por exemplo, o Buda mesmo vai dizer, vocês não conseguem ajudar as outras pessoas? Ele disse 26 séculos atrás. Por quê? Porque vocês têm obscuridades mentais, vocês estão presos a mundos particulares de vocês mesmos. Então como é que nós vamos ajudar o outro se a gente não entende o outro no seu mundo? É como um professor que quer ensinar matemática para o seu aluno, mas ele não é pessoal, mas a partir do mundo do outro. Ele deveria começar pensando que o outro está certo, dentro do seu mundo. Então, se ele tiver essa capacidade de falar dentro do mundo do outro, ele pode ajudar o outro a fazer as coisas melhor para que ele ande melhor. Mas quando a nossa linguagem não funciona, é porque a mandala ela é construída através de 5 visões de sabedoria. A primeira delas é a capacidade de entender os outros nos seus mundos, que é a sabedoria do espelho. Então, naturalmente, o gestor precisa entender as pessoas não a partir do seu mundo pessoal. O foco autocentrado. Quando ela abandona o foco autocentrado, ela não vai perder a inteligência. Ela começa a usar uma inteligência multifacetada, que é uma inteligência que é capaz de entender os outros dentro dos seus mundos. Logo, ela pode desenvolver uma relação apropriada com cada um dos outros. Então, esse é um exercício. Esse é um exercício espiritual. Nós não falamos dentro do mundo do outro. Nós falamos dentro do nosso mundo. Por vezes nós nos sentimos perturbados pela operação do outro, e então nós pensamos apenas por dentro do nosso mundo, não conseguimos pensar dentro do mundo do outro. Então nós temos esse desafio. A nossa mente se amplia muito quando ela abandona